do livro 1, do Salmo 3 até o 41, você vai encontrar, com exceção de 2 salmos, títulos dados a Davi, como esse salmo foi escrito por Davi. Você vai encontrar seções menores no saltério, mas essa é a seção de maior alcance. Num único livro, você tem do Salmo 3 até o 41, salmos que são designados como salmos de Davi, exceto 2 salmos dessa seção. Entretanto, esse é um dos outros salmos, um dos muitos salmos do livro 1 que é atribuído à autoria davídica. E mais uma vez o tema volta à seção, isto é, o rei Davi, que é tipo de Cristo, ele vai estabelecer o seu reino nesse mundo, e nesse reino estabelecido por ele, ele vai enfrentar muitos inimigos, e muitos conflitos serão estabelecidos. E sempre esse rei colocará totalmente a sua confiança no Senhor. Esse rei colocará completamente a confiança no Senhor. Esse é um aspecto importante que nós devemos frisar, não é? Porque, lembrem-se, irmãos, aqui o salmista descreve a esperança do rei diante dos seus muitos inimigos. A esperança do rei diante dos seus muitos inimigos. Como ele estabelece esse conflito, onde ele coloca a sua esperança e em quem de fato ele confia para destruir os seus inimigos. Importante lembrar mais uma vez que Davi aqui é tipo de Cristo, irmãos, e não é o reino pessoal dele que está sendo implantado ou implementado, é o reino de Deus que está sendo implementado. E ele aqui, tipificando Cristo, terá o socorro do próprio Deus para que o seu reino seja estabelecido. Diferente do Salmo 3, que tem um contexto no início do Salmo, dizendo quando Absalão tentou se levantar contra ele e fez tentou conspirar para destruir a sua autoridade e tirar o seu trono. Nesse nós não temos um título, mas certamente é possível que estejamos diante do mesmo contexto histórico. Calvino particularmente entende que aqui ele não está se referindo necessariamente a esse conflito, mas a Saul, quando se levanta contra ele para destruí-lo. Então, sempre nesses contextos de conflito, você vai encontrar ou alguém íntimo da família, como filho, como o próprio rei Saul, não é? Ou mesmo a morte, como falamos no Salmo de número 16. E ele vai enfrentar todos esses inimigos da maneira como o Senhor ordenou, confiando nas promessas que o Senhor concedeu a ele. Olhando para o Salmo, você vai perceber, irmãos, quero que você mantenha bem, olhando para esse texto, perceba o seguinte: aqui nós temos um modo distinto de Davi lidar com os seus inimigos. E o que está posto aqui é a base que é lançada no Salmo de número 2, porque ali o conflito é muito claro. Eu queria que você voltasse comigo para o Salmo 2, prestasse bem atenção como esse Salmo ele vai ser desenvolvido, não é? Porque ele é importante para entendermos o Salmo de número 4. Primeiro, você vai perceber, na primeira parte do Salmo de número 2, irmãos, no verso 7, você vai encontrar, veja, Salmo 2, verso 7, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aqui há uma escolha divina de Davi como rei. Davi é escolhido por Deus como rei de Israel. Na segunda parte do texto, do Salmo 2, você vai no verso 6, ele diz assim, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, é Deus quem escolhe o rei,
E Deus escolhe Jerusalém ou Sião como o lugar da sua habitação. Então, ele escolhe o rei e escolhe o lugar onde ele vai habitar. Terceiro, nos versos de 1 a 3 do Salmo 2, ele diz: porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aqui nós temos perceba, irmãos, eu tenho o ataque das nações sobre o rei Davi em Jerusalém. Então eu tenho um ataque. É claro que o que eu vou ver no Salmo 3 em diante são sempre os ataques dos inimigos contra o rei. O Senhor colocou o seu rei em Jerusalém, em Sião, e de lá ele governa, e as nações começam a conspirar contra esse rei, se levantam contra ele, contra o ungido do Senhor. E no verso 8 e 9, nós temos o seguinte elemento: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqui as nações são destruídas, isso é, as nações são vencidas. Pede-me, ele fala ao rei, pede-me e eu te darei as nações por herança. Aqueles que se levantam contra o Senhor, ele diz, o rei vai vencê-los. E por último, irmãos, que é o nosso grande ponto, o ponto fundamental para entendermos o Salmo 4, está nos versos 11 e 12, quando diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho. O que eu tenho aqui, irmãos? O convite às nações para servir ao Senhor. Aqui eu tenho já imediatamente nos 2 primeiros salmos do Saltério, a declaração de que o modo como Deus lida com os inimigos é impressionante. Eles se armam contra o rei, o Senhor estabelece o rei, ele escolhe esse rei, e ele é Deus e é homem verdadeiro. Há uma fusão entre o trono de Deus e o trono de Davi em Jerusalém. Esse rei, ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Como eu sei? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão é usada para descrever Cristo Jesus no Novo Testamento. Mas ainda um outro elemento importante. Eles vêm e ele escolhe o rei e escolhe o lugar dele. Ele vai estar sobre a igreja, ele vai estar em Sião, ele vai governar o seu povo. E as nações começam a se planejar para atacá-lo. E eles vão ser destruídas, mas a destruição dos inimigos, ela vai ocorrer de duas formas. Uma, a espada virá sobre eles, e a outra, a conversão deles. Beijai o filho, para que o pai não se irrite. Venham ao Senhor, se submetam a esse rei, e vocês não serão destruídos. Todo aquele que afrontá-lo será destruído, e todo o que se render a ele será salvo. Essa é a declaração do Salmo de número 2. Qual é a lógica e por que eu estou falando isso em relação ao Salmo de número 4, irmãos? Porque aqui Davi vai lidar com os seus inimigos e vai mostrar para esses inimigos que a esperança deles, que a alegria deles não poderá livrá-los do julgamento de Deus. A única esperança para eles é se submeterem ao rei que Davi representa, a Jesus Cristo. Não há outra maneira de livrá-los aqui, nesse contexto, em hipótese alguma. E como Davi vai fazer isso? Vamos voltar para o Salmo de número 4, irmãos, e aí, entendido um pouco dessa estrutura, vamos entrar no Salmo 4 e rapidamente perceber como isso acontece passo a passo. Primeiro, a quem Davi se dirige na sua angústia? Todo salmo de lamento é isso. O lamento, eu tenho a quem me dirigir, a quem eu peço, irmãos. A quem eu peço.
E é importante, Davi, ele se dirige a Deus. Se dirige a Deus dizendo: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E ouve a minha oração. Primeira coisa que Davi vai nos mostrar, irmãos, é: escuta-me, Senhor, responde-me quando eu clamo. Ouve a minha oração, ouve a minha súplica. Ele clama ao Senhor. Aceita, Senhor, o meu pedido. Concede-me que aquilo que eu te peço, o Senhor possa fazer. E julga aqueles que se levantam contra mim. Tem misericórdia de mim e me ouve, Senhor. Tem misericórdia de mim e me ouve, Senhor. Deus tem prazer, irmãos, de ouvir as orações do seu povo. E o seu povo tem prazer em apresentar ao seu Deus as suas súplicas. Mas como é que ele chega diante de Deus? Não pelos seus méritos, mas pela misericórdia. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Vamos inverter a ordem por algum momento. Ouve-me segundo a tua misericórdia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Qual é a base pelo qual Davi estabelece o fundamento do seu pedido, irmãos? A misericórdia de Deus. E Davi pede por que diretamente nesse texto? Porque tu és o Deus da minha justiça. Veja, ouve-me segundo a tua misericórdia, Senhor. Então, não é pelos meus méritos, não é pela minha justiça, mas é por tua justiça. Aí ele olha e diz, ele pede duas coisas, basicamente, não é? Primeiro, tu és o Deus da minha justiça. Volte comigo no verso 1. Ó Deus da minha justiça. Ó Deus da minha justiça. É engraçado, ele não diz, ó Deus, tu sabes que eu sou justo, atende a minha oração. Ele pede a Deus pelas misericórdias, é o que está no final do verso. Mas ele fala, a Deus da minha justiça. Veja, a justiça que eu tenho não é proveniente de mim mesmo, ela é proveniente do Senhor. Então, o fato de orar, o fato de pedir, o fato de suplicar, procede do Senhor, não procede de mim mesmo. Tu não és apenas o Deus justo, mas tu és o autor da minha justiça. Tu não é apenas justo, tu és o autor da minha própria justiça. Tu és o autor da disposição de fazer o que é certo. Tu és o autor da força para fazer o que tu mandas. É a graça de fazer aquilo que o Senhor requer de mim. Por isso, Senhor, ouve-me. Segundo as tuas misericórdias, tu és o Deus da minha justiça. Não é a minha justiça que te é apresentada, mas tu és o Deus da minha justiça. Traz à luz a minha justiça. E aqui é interessante, porque há uma coisa interessante na vida cristã, irmãos, é que a glória da igreja ela é oculta. No mundo em que vivemos, onde o pecado impera, onde o mal impera, onde o erro é tratado como glorioso, fazer o que é santo, fazer o que é reto, fazer o que agrada ao Senhor, isso é tratado como algo vazio e é suprimido pela glória da iniquidade desse mundo.
Senhor, traz à luz a minha justiça. Senhor, mostra a minha justiça. Revela a glória daquilo que fazemos. Essa é a expectativa da igreja em última instância, irmãos. Os estudiosos de Apocalipse vão dizer que não haveria literatura possível para descrever a glória do paradoxo da derrota sendo sinônimo de vitória, se não fosse uma linguagem apocalíptica cheia de símbolos. Quando Apocalipse descreve a igreja que é fiel ao Senhor, decapitada, morta nas estradas, lançada nos rios, que vitória tem isso? Apocalipse escreve: essa é a vitória da igreja, porque estaremos com o Senhor para sempre. E Ele chamará o nosso nome, Ele invoca, nós ouviremos a sua voz. Por isso o rei ora: Senhor, da minha justiça, traz à luz a minha justiça. É interessante que essa verdade da luz, ela tem um significado interessante lá no final do próprio Salmo 4. Veja comigo, irmãos, quando ele diz assim no versículo 7: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Ele descreve, perceba, a glória que eles têm, a aparência daquilo que eles têm, não se compara com aquilo que temos, Senhor, aquilo que possuímos. Só que o mundo não vê isso, então mostra isso, desvela isso. Mas ainda no próprio texto você vai ouvir o Senhor dizendo, irmãos, no verso 3, ele diz assim, 3 e 4: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor separa, o Senhor sabe quem são os seus. Não é a aparência, não é aquilo que temos, não é aquilo que esperamos manifestar com a glória dessa terra. Na realidade, Senhor, o Senhor sabe quem são os seus. Quando os homens nos condenam injustamente, Tu és o nosso conforto. Ele está dizendo: Tu és a minha justiça, Senhor. Tu és o Deus dos justos verdadeiramente. É assim que o Senhor tem feito comigo. Ó Deus, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Essa expressãozinha no meio do verso 1 diz: na angústia me tens aliviado. A expressão, irmãos, é como: o Senhor me tem alargado quando eu estou apertado, quando a minha alma está apertada, quando a minha esperança está sufocada. O Senhor me tem alargado. O Senhor me tem dado alegria quando eu estou angustiado. O Senhor tem me confortado na minha dor. O Senhor tem mostrado isso dia a dia. Ó Senhor, ouve a minha oração, ouve a minha súplica. Tu és o meu socorro, Tu és a minha justiça, e eu espero nas Tuas misericórdias. E aí o salmista, de modo tão belo, irmãos, diz assim: na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Veja, na angústia
me tens aliviado. Isso é uma expressão do passado, em que ele está olhando para o passado dizendo: Senhor, a minha experiência é essa, na angústia o Senhor tem me aliviado. O Senhor não fez isso lá atrás? O Senhor não fará isso agora? E sabe por quê, Senhor? Porque Tu és Deus, Tu és imutável, Tu és bom. E o que o Senhor fez lá atrás, o Senhor continua fazendo agora. As Tuas misericórdias estão sobre mim. Agora, ele suplicando ao Senhor se dirige aos homens, não orando aos homens, mas falando a Deus sobre os homens. E ele diz assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Ó homens, por que vocês farão isso? Perceba, irmãos, essa expressão pode trazer algum conceito interessante. Imagina se aqui for Absalão de fato, ou mesmo Saul, que se levanta contra Davi nesse contexto. E ele diz: até quando? Até quando vocês vão se opor ao meu governo? Até quando vocês vão se opor à minha autoridade? Lembra do Salmo 2? Eles querem sacudir, eles querem romper os laços do governo do rei que o Senhor escolheu, e eles serão destruídos. Até quando vocês vão não se submeter a mim? Até quando vocês vão fazer a sua própria vontade? Porque vocês não querem o meu jugo, porque vocês não querem o meu governo, porque vocês não querem minha lei, porque vocês não querem minha verdade, porque vocês querem seguir o seu próprio coração, a glória externa desse mundo, o poder dessa terra. Porque vocês insistem nisso, ó homens? Vocês se destroem a si mesmos quando fazem isso. Vocês são filhos dos homens, vocês são homens, vocês são criaturas divinas. Vocês foram criados por Deus para um propósito. Porque vocês insistem em viver dessa maneira? Vocês vão desonrar o teu Criador. Vocês vão transformar a sua glória em vexame. Quando vocês vivem em busca dessas coisas, vocês vão transformar a glória dele em vexame. Preste atenção, irmãos. Davi agora se dirige a Deus sobre os pecadores. Eles estão fazendo o que é mal, Senhor. Estão desonrando ao Senhor. É a glória do Senhor. Porque essa é a natureza do homem que não teme ao Senhor. Eles são idólatras. E como Paulo faz em Romanos 1:21, irmãos, eles são acusados de transformar a glória de Deus em vergonha, em imagem de escultura. Mas nós não somos simplesmente idólatras aqui, quando nos curvamos diante de uma imagem de escultura. Aqui expressamente o Senhor está falando: pecadores, até quando vocês vão desobedecer os mandamentos da minha lei? Até quando vocês vão rejeitar a oferta da minha graça? Até quando vocês vão deixar de dar glória àquele único que é digno de receber glória? Até quando vocês vão transformar a glória de Deus em vexame, vivendo segundo a sua própria vontade? Até quando vocês vão profanar o nome do Senhor? Até quando vocês vão ridicularizar da sua palavra e dos seus mandamentos e das suas ordenanças? Até quando vocês vão viver assim?
E aí, perceba nas palavras de Davi, irmãos: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Essa é a contradição. Vocês amam a vaidade e buscam a mentira. Todo aquele que ama o mundo e as coisas desse mundo, irmãos, sempre vão buscar as coisas desse mundo. Vaidade, como o texto diz, e mentira. Vaidade e mentira. As duas coisas que se busca nesse mundo. Vivemos a nos enganar. Vivemos a satisfazer a nossa vida nos deleites dos nossos sentidos. Colocamos a nossa paz na prosperidade dessa vida. Ele diz: vocês estão vivendo na vaidade e na mentira. O que me impressiona, irmãos, na oração do rei Davi: até quando? Até quando vocês vão viver assim? Não é sábio, irmãos, considerar que você tem o controle sobre essa mudança. Mas o Senhor está ali dizendo: não se mantenha nesse caminho. Não se demore nesse caminho. Porque quem não honra a minha glória a transforma em vergonha e ama a vaidade e a mentira. O profeta Jeremias, capítulo 13, diz assim, apenas um versículo, o versículo 27, Jeremias 13, 27, diz assim a palavra de Deus: irmãos, tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Até quando, Jerusalém, não te purificarás? Até quando não deixarás essa prática? E veja, irmãos, a linguagem é: vocês vivem como animais nos bosques, buscando seus próprios prazeres. Até quando? E é por isso que é fundamental ler esse salmo no contexto do Salmo 2, porque ele é a declaração do final: beijem o filho, corram para ele, antes que ele vos destrua. Certamente, a oração de Davi nos chama ainda a atenção para outras verdades. Acompanhe comigo, irmãos, aí o verso 3 do capítulo 4. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Sabe que essa é uma declaração usada lá em Malaquias. Não desmarque esse texto do Salmo e venha comigo para o último livro do Antigo Testamento, por favor. Faço questão que vocês acompanhem a leitura comigo, irmãos. Malaquias, capítulo 3, último livro do Antigo Testamento. A partir do verso 13, preste atenção como é algo muito parecido com a linguagem de Davi aqui nesse texto do Salmo 4.
As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos e também os que cometem impiedade. Eles prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Você percebe que eles colocam aqui a glória nas coisas externas. Eles vivem a prosperar, eles escapam daquilo que é errado, eles fogem da condenação aparentemente. Então, de que adianta fazer aquilo que o mundo não vê, praticar a justiça que o mundo não conhece? De que adianta servir ao Senhor, vir à casa do Senhor, falar a verdade, viver a verdade, buscar a santidade? De que adianta tudo isso? Aí Malaquias vai dizer, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vocês terão 3 gloriosos benefícios. Vocês vão orar e o Senhor vai ouvir. Segundo glorioso benefício, haverá um memorial com o nome de vocês diante do trono. O Senhor os conhece pelo nome. E vocês são um tesouro particular. E naquele dia, vocês serão poupados. O salmista diz, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor ouve, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. O Senhor atenta para as minhas orações. Ora, irmãos, o homem piedoso é aquele que foi separado pelo Senhor. Davi, ele disse, eu não sou rei porque eu me fiz rei. Eu não estou usurpando o poder que não é meu. Quem me fez rei foi o Senhor. Foi Ele quem me chamou. Lembra do Salmo 2? Eu escolhi o meu rei, o meu ungido. Não fui eu quem me autodeclarei rei. O Senhor conhece os seus. E o Senhor me ouve. Você imagina, irmãos, essa aqui é a declaração mais gloriosa associada ao próprio Cristo. No dia em que ele foi ressuscitar Lázaro, dentre outros exemplos, ele disse, Pai, eu sei que tudo o que eu te peço, tu me concedes. Eu sei que o Senhor me ouve. O Senhor atende às minhas orações. E é por isso que o Senhor está assentado no trono, irmãos, e vive a interceder por nós. E tudo o que Ele pede ao Pai, o Pai lhe dá. E o que o Pai ouve do Filho esses são os meus eleitos. E foi
por esse povo que eu dei minha vida. Essas marcas nas mãos são por eles, o sangue vertido foi por eles. E quantas vezes estivemos a ponto de ser destruídos e fomos preservados pelo Senhor. Quantas vezes poderíamos ter sido completamente devastados e o Senhor nos guardou a alma, porque Ele ouve a oração do filho. O Senhor me ouve. O Senhor atende às súplicas. O Senhor, de fato, é o nosso Deus. Olhando para o mesmo texto, irmãos, você vai perceber ainda no verso 3 e 4 agora, acompanhe comigo. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Essa é uma palavra, esse texto é usado, é citado por Paulo em Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, não é? Mas aqui é interessante porque no texto hebraico não deveria ser essa a tradução básica do texto. Aqui seria um conceito mais aproximado da ideia de temor e de reverência. Há um tremor, a ideia de algo trêmulo, que há um tremor, tremei diante do Senhor e não pequeis. Essa é a lógica do texto. É claro que lá em Efésios, Paulo vai usar, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, e ele vai continuar a sequência ali, fará mais sentido isso. Mas aqui no texto, o sentido de tremor é a ideia clara de reverência. É por isso que nas outras traduções, você vai encontrar corrigida fiel, na King James, não é, do rei Tiago, eles não traduzem essa expressão irai-vos, ele usa exatamente que é a ideia de que eu preciso contemplar a majestade, em outras palavras, reverenciai. Preste atenção em quem Ele é. Essa é a forma gloriosa do texto. Mas antes de qualquer coisa ele diz, nós não devemos pecar. Nós não devemos fazer aquilo que é contrário à ordem divina. O pecado é não acertar o alvo, então eu devo viver para propósito da minha criação, que é a glória de Deus. E qual o remédio para que eu fuja do pecado, irmãos? É ser movido pela santidade de Deus. É ser movido pela santidade de Deus. Há uma teoria interessante no livro de Gênesis, irmãos, no capítulo 3, na narrativa da queda de Eva, e certamente Adão estava presente com ela, mas a narrativa, você não percebe isso na língua portuguesa, mas em hebraico é assim que funciona. No discurso de Gênesis, em que há um diálogo entre a serpente e a mulher, o nome de Deus utilizado é o nome que é o nome geral do Deus Criador Todo-Poderoso. O nome pactual de Deus só é usado na introdução e depois da queda. Ele não é usado em nenhum outro contexto. Então, no início a serpente era mais sagaz do que todos os animais que o Senhor Deus. Então, a palavra Senhor ali é o nome pactual. Depois a serpente começa falando. É verdade que Deus disse, ela não usa mais a expressão Senhor Deus, Senhor Deus. E alguns teóricos acreditam que a razão pela qual o nome pactual não aparece no texto é porque quanto menos a percepção da presença do Deus do pacto, mais fácil o conceito da queda. Quanto menos eu percebo, eu perco a ideia da presença de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus, mais suscetível eu me torno à queda. Então ele diz, irai-vos e não pequeis. Não, ele fala, sejam movidos
pelo um senso de glória e tremam e não pequem. Saiba quem é Deus, reconheça quem é Deus, glorifique a esse Deus, conheça a esse Deus e não pequem. A nossa consciência sobre Deus nesse mundo caído em que vivemos para a glória dessa terra cada vez mais é diminuída e mais o pecado toma formas terríveis na nossa própria vida. Terríveis na nossa própria vida. O versículo vai dizer: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. A tradução aqui, irmãos, é: tenha comunhão com o seu próprio coração. Aí, o que o texto está dizendo literalmente é: tenha comunhão com o seu próprio coração. Examine-se, avalie a sua alma. Antes de dormir, antes de você repousar, julgue o seu coração, avalie os seus sentimentos, se coloque diante de Deus, restaure sua vida. Medite sobre essas coisas. Se mantenha vivo diante dessas realidades. Considera isso, irmãos. É a maneira que o Senhor diz que essa é a maneira que Davi descreve, é a forma que você tem de fugir do pecado. O próprio Davi, no Salmo de número 63, veja o que ele está falando, o que ele está pedindo aqui, e o que ele está dizendo aos homens: ó homens, até quando? O que ele está se referindo aos homens. No Salmo de número 63, verso 6, ele diz: no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. No meu leito, quando... Aquilo que ele está dizendo ali é o que ele pratica. No meu leito. Seja firme. Pergunte à sua consciência. Questione o seu coração. E julgue ele segundo a palavra de Deus. Então no verso 5 ele vai nos mostrar a fazer o que é certo. Voltemos lá para o Salmo 4, ele diz: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Esse é o princípio que nós sabemos. Não é apenas, ó homens, não apenas deixe de fazer o mal, pratiquem o bem. Não apenas deixe de fazer isso, mas façam aquilo. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Aqueles que conhecem, irmãos, que precisam estar diante de Deus corretamente, que precisam restaurar sua vida, que precisam ser perdoados para poder estar diante de Deus, eles sabem que somente em Cristo eles poderão oferecer ao Senhor sacrifícios a Ele de justiça. Eles vão oferecer o que, irmãos? O que são sacrifícios de justiça? Eu vou fazer o que Deus me manda fazer, os bons frutos, as práticas. Eu vou oferecer a Ele tudo aquilo que Ele me mandou fazer, com um coração justo e reto diante do Senhor. Preste atenção, ó homens. Deixem o pecado, ofereçam ao Senhor sacrifício, confia no Senhor. Confia no Senhor. Tenha consciência de que a oferta de sacrifício, de justiça que você está oferecendo, ela é baseada nos méritos de Cristo, no perdão dos seus pecados. E aí ele diz: agora coloca a tua confiança no Senhor.
coloca completamente a tua confiança no Senhor. Não confia na tua riqueza, não confia na tua força, não confia na tua sabedoria, não confia na tua diligência pessoal, confia no Senhor. E aí vem a última seção, dos versículos 6 até o 8, irmãos, quando aqui ele vai mostrar a tolice. Veja, primeiro Davi, ao orar ao Senhor, diz: ó homens, ele fala a Deus e se dirige aos homens, como eles vivem, o que eles devem praticar. Agora ele diz: eu vou mostrar para vocês a loucura que é viver como vocês vivem, sem confiar no Senhor. O verso 6 diz assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Mais alegria há. Quem nos fará feliz? Senhor, torna a minha justiça pública, a minha justiça, que é a justiça dada pelo Senhor, faz ela manifestada entre os homens. Mas, Senhor, mostra também a loucura que é viver confiando na glória desse mundo. Enquanto a glória da igreja não é vista nesse mundo caído, mostra, Senhor, a tragédia que é viver confiando em si mesmo. Quem nos poderá fazer feliz? Quem nos poderá fazer feliz? Quem poderá nos fazer andar em alegria nesse mundo, irmãos? A pergunta é interessante porque os homens, eles vivem assim. Eles buscam o que é bom, eles andam segundo aquilo que eles pensam que é bom, eles gostam de sentir o que é bom, mas eles não têm nenhuma preocupação com o bem que é fruto da verdadeira fé. A única coisa que eles querem é com o bem que é fruto dos benefícios desse mundo. Nenhum benefício vindo do Senhor. A fonte de toda a idolatria era o desejo, e é o desejo, de ver aquilo que não se pode ver. Por isso eles adoravam o sol, adoravam as estrelas. Por isso eles faziam ídolos e colocavam para poder tocar neles. E nós, diferente deles, nós adoramos a um Deus que não podemos ver, irmãos, e buscamos um bem que o mundo não pode ver. Nós adoramos a um Deus que nós não vemos, e esperamos e vivemos para um bem que o mundo não vê. O mundo olha para nós, o mundo vê a igreja sofrendo, uns abatidos, uns sendo angustiados nessa vida, uns passando por tribulação, e diz: cadê o bem da igreja? Não se vê o bem que nós buscamos. O Senhor ouve a nossa oração, o nosso nome está escrito no livro da vida, e o Senhor é a nossa esperança. Podemos dizer sem errar, irmãos, que ver e enxergar com os olhos da fé nos permite ver coisas que os olhos dos sentidos não nos podem permitir ver e perceber. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Tudo que nós queremos como homens é qualquer bem. Matthew Henry, comentando esse salmo, diz assim: eles pedem por qualquer bem, não pelo bem principal.
Tudo que eles querem é o bem externo, é o bem presente, é o bem parcial, é a boa comida, é a boa bebida, é um bom negócio, é um bom estado. Tudo que eles querem. E eles querem tudo isso sem um Deus que é bom e sem ter um coração reto diante de Deus. Eles só querem o que é bom. A diferença está aqui. Levanta, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Torna conhecido, Senhor, o benefício do Senhor sobre nós. Essa é uma expressão da própria linguagem da bênção araônica. Que o Senhor levante sobre ti, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia e te dê a paz. Torna isso claro, Senhor, para que eles vejam isso que está no verso 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Mais alegria me deste. Quando o Senhor, irmãos, derrama graça no coração do seu povo, Ele coloca alegria no coração do seu povo. Não é a alegria comparada com a alegria do que eu posso ter ou do que eu posso adquirir nesse mundo. É a alegria que é superior a isso. Porque não importa ter ou não ter, o que importa é que eu tenho aquilo que o mundo não pode me tirar. A minha alegria não está naquilo que o ladrão e a traça podem destruir. A minha alegria está naquilo que veio dos céus. Essa é a esperança do Senhor e a esperança que a igreja do Senhor tem. Uma alma cheia da graça de Deus, ela está satisfeita com pouco, com muito, pobreza, na riqueza. E a beleza que Davi descreve aqui é simples, irmãos, e é gloriosa também. Ele colocou mais alegria no coração daquele que tem a graça de Deus do que a alegria na alma de um homem que tem apenas os bens dessa vida. Mais alegria. Mais alegria. Toda essa certeza, ele encerra o salmo dizendo: em paz me deito e logo pego no sono. Porque o Senhor, tu me tens feito repousar, tu me fazes repousar seguro. O comentarista desse salmo disse: embora eu esteja só, eu não estou só, porque Deus está comigo. Embora eu não tenha guardas para me proteger, o Senhor é suficiente para mim, para me proteger. Ele pode fazer só quando tudo que eu tenho falha em fazer.
eu nunca estarei só. Nunca estarei desprovido. Em paz me deito e logo pego no sono. O sono é um tema interessante nesses salmos de conflito. A noite e o dia são temas interessantes. Só volte comigo, por favor, no Salmo de número 1, por exemplo, que diz assim, verso 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Sempre a relação é de dia e de noite. No Salmo de número 3, no último verso, verso 8 diz, no verso 7 diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. A salvação dele vem do Senhor. E qual é a esperança dele? Qual é a esperança dele, irmãos? Ele diz, logo, deito-me, verso 5, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. É Ele quem destrói os inimigos, é Ele quem põe barreiras. Eu deito e pego no sono, porque Senhor, é Tu que me sustenta. A Tua lei está na minha mente de dia e de noite. À noite eu me deito porque eu confio em Ti. E no verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. É em Ti, Senhor, que eu coloco a minha esperança. É de Ti somente que vem a minha alegria. E como disse o próprio Senhor Jesus, irmãos, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Eu te dou alegria, não como o mundo te dá. Eu te dou paz, não como o mundo te dá. Eu preciso, de fato, confiar somente no Senhor, porque dele vem o nosso socorro. A verdadeira esperança está somente em Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças nós te damos, ó Deus santo e verdadeiro, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz e sermos desafiados a confiar em Ti mais do que em qualquer outro nessa vida. Ó Senhor Deus, cheio de misericórdia, abençoa-nos pelo amor do Teu nome. Muda a nossa sorte. Enche a nossa alma de alegria e esperança no Senhor verdadeiramente. Para que a nossa alegria não esteja nas coisas dessa vida, mas nas promessas e no Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.